lançada em BH uma reedição do livro Como se faz humor político, um depoimento do cartunista em fio ao jornalista Tariq de Souza em 1984. A reedição lembra os 72 anos do nascimento de Henrique de Souza Filho, que faleceu em 88, vítima da AIDS. Enfio foi jornalista, desenhista e escritor e entrou para a história como um dos mais populares e brilhantes cartunistas dos anos 1970 e 1980, período em que militou com seu trabalho na resistência à ditadura e pelas diretas já. Conversa comigo Ivan Cossenza de Souza, filho de Enfio e presidente do instituto que leva o nome dele, o nome de Enfio. Tudo bem, Ivan? Tudo bom. Bem-vindo. Obrigado. Ivan, o que o leitor vai encontrar nesse depoimento, nessa entrevista que o Tariq de Souza fez com seu pai? Nessa entrevista, o livro foi encomendado exatamente para ele passar um pouco do processo de criação dele. E nisso ele chamou o Tariq para fazer essa entrevista. Mas um processo de criação que estava focado na questão da política. Da política, da parte do humor político. Exatamente o tema era esse, do humor político. E ele chamou o Tariq para fazer esse bate-bola, ele achou que ia ficar mais interessante, fazer um pouco desse bate-bola, de um papo descontraído. E o Tariq me contou que ele falou que teve que fazer muito pouca coisa de mudança. Ele falou que é quase uma transcrição da conversa que eles tiveram, que foi rendendo, foi de uma vez só. E ele fala exatamente o processo de criação, como ele criava, como ele usava o desenho para tentar passar as mensagens, o que é difícil, nem sempre a mensagem que a gente quer passar a gente consegue fazer as pessoas entenderem, né? As pessoas às vezes entendem diferente do que a gente quer passar. E ele tinha uma coisa de um dom, eu acho que poucas pessoas têm, né? De conseguir passar através da escrita, do desenho, a mensagem, exatamente a mensagem que você está querendo fazer. Às vezes nem tinha nada escrito, né? Era só o desenho. E despertar, às vezes, a indignação, que ele gostava de fazer isso, provocar indignação nas pessoas, mas a indignação através do humor, e que eu falo muito hoje, a indignação através do humor e não a indignação através do ódio, que é o que a gente tem visto agora, e as pessoas, com ódio, as pessoas não pensam muito, né? Então... A propósito disso que você está dizendo de hoje, né? E até desse sentimento, além da data, né? Que está aí marcando os 72 anos do nascimento do Enfio, esse livro, ele vem ao encontro de um momento político também? Tem a ver com isso? Não, foi coincidência, na verdade. A gente já estava com um contrato assinado, o livro foi lançado já tem um pouco mais de um ano, foi editado há pouco mais de um ano, mas por conta de todos os problemas de crise aí que afetam principalmente a parte cultural, que é a primeira parte a sofrer em qualquer coisa, que se eles já tiram dinheiro de hospital e de educação, ainda mais de saúde, de cultura, que quando você tira, a princípio, fica uma coisa meio invisível. Você apenas deixa de produzir alguma coisa, né? E então a parte que mais sofre. Então a editora acabou não tendo nenhum lançamento. E agravando um pouco da crise, do processo político aí, eu resolvi, eu mesmo falei, vou fazer agora, vou puxar, conversei com a editora e combinei que eu ia fazer o lançamento e começar a rodar o país com o lançamento desse livro. O seu pai foi um homem profundamente crítico, né? com uma postura bastante progressista, um homem que usou o trabalho dele como uma forma de resistência, né? Deixou isso sempre expresso. Quando o país estava passando por um processo de democratização, ele também teve uma militância significativa. Você diria que há atualidades, né, nessa charge? Você consegue enxergar no momento que a gente está vivendo, que foi um momento de crise, um momento conturbado, um momento de transição, de ruptura política, né? Ruptura democrática, eu diria, e ele também diria, né? Pois é. Porque ele já não gostava, é uma coisa que é interessante, eu me lembrava sempre de uma frase
do meu pai, dele criticando um certo político. E que há pouco tempo me lembraram, que eu não lembrava quem era, que era exatamente sobre o Michel Temer. Ele já não gostava do Michel Temer desde quando o Michel Temer era secretário de Segurança de São Paulo. Ele falava... Você tem registro disso? Não, ele conversas? Falava... Não tem registro. Registro de memória? De memória, que ele falava para mim, falou para outros amigos. Uma frase que eu também ouvi, que sabia que ele tinha falado para um grande amigo, que era mineiro aqui também, que era o Roberto Jefferson, que é escritor também conhecido, né? Que era muito amigo, e ele, assim, era questionando exatamente o caráter do Michel Temer. Então, era uma coisa assim que ele falou que era uma das pessoas mais abomináveis que ele já tinha conhecido na vida dele. Você está falando Roberto Jefferson, você está se referindo ao Roberto Drummond? Não, Roberto Jefferson mesmo, que escreveu Ana de Assis. Ah, tá. Ele foi editor do meu pai lá no Rio, e foi um dos responsáveis pelo próximo livro que a gente deve lançar, e que é o Direto ao Já. Que também é um trabalho do Enfio. Um trabalho do Enfio, mas o Jefferson que fez Vocês estão a seleção. Relançando. Ah, tá. Estamos relançando a obra e lançando coisas novas também. Vendo projetos para relançar o Direto ao Já, estamos lançando uma coleção infantil dele também, que é um trabalho inédito que ele fez para mim quando era pequeno. Isso é um instituto? É um instituto. Não, no caso, nesse caso sou eu mesmo. O instituto eu montei exatamente para poder ter uma estrutura para abrigar a obra. Então, e está uma parte muito difícil, porque você dá um passo para frente e um para trás, porque a situação fica complicada. É um processo lento, e quando muda as pessoas que trabalham, que estão na área, na cultura, na secretaria ou no ministério. No caso agora, quando houve o golpe e acabou-se o Ministério da Cultura, acabou-se com a cultura, né? Todas as negociações para ter um espaço para abrigar a obra, para fazer a catalogação da obra e ter um espaço para as pessoas visitarem, porque eu tenho praticamente o acervo dele virou um acervo particular meu. A coisa que eu estou batalhando há muitos anos que era para isso não acontecer. Porque um acervo particular não serve para nada. Um acervo particular serve para ficar guardado para uma pessoa ver. Não tem, imagina uma obra de Picasso toda guardada numa casa para ninguém ver. Como é que você imagina? O seu pai faleceu tem quase 30 anos, né? Como é que você imagina hoje, numa sociedade em que adotou o modelo do politicamente correto, como é que você acha que ele trabalharia aquele humor ácido dele, que nem de longe passava por esse conceito, né, do politicamente correto? Ele tem até uma entrevista que pergunta para ele se ele era do contra, e ele fala que não, eu sou a favor do contra. Então, ele essa parte do politicamente correto, você vê que afeta até coisas que a gente olha, às vezes até de coisas que eram infantis para a gente na época, que era tipo dos Trapalhões. Você vê coisa dos Trapalhões que a gente vê que hoje em dia iam cair em cima deles. Então, ele tinha... Eu acho que só escapava um pouco porque ele usava essa parte do politicamente correto não como uma forma de ironia só, de um humor só para fazer graça, era um humor de denúncia. Então, eu acho que isso também teria um certo alívio de crítica, mas ele sempre foi politicamente incorreto, né, nos trabalhos. Ele não gostava dessa coisa de ter um padrão, de não poder, do que não pode criticar. Ele só não achava correto, e ele falava isso, que para ele o humor que valia era o humor que atingia o fígado de quem oprime. E hoje em dia a gente vê muitas pessoas fazendo humor exatamente massacrando as pessoas que já são massacradas, né? Isso é uma coisa que ele nunca fez.
Ele às vezes fazia umas críticas, às vezes estava achando que era uma crítica ao negro ou ao direito das mulheres, a coisa se olha assim que é forte, mas era uma coisa de denúncia, não era só uma crítica a direitos e coisas só para massacrar a pessoa, só para ironizar. Era do ponto de vista de denúncia, que era exatamente o que ele conseguia fazer. Passar, gerar revolta, gerar indignação nas pessoas e fazer as pessoas se movimentarem para fazer algumas coisas. E não é à toa que ele foi um dos pilares dos 2 maiores movimentos populares da época dele, que foi a campanha da anistia, que ele era... o desenho oficial da campanha da anistia foi dele, o hino da campanha da anistia era o Bêbado Equilibrista, que falava sobre ele, e a campanha das diretas, que foi o estupim da campanha das diretas, foi exatamente uma coisa de uma entrevista que ele fez ao Teotônio, na qual ele criou o bordão Direta Já para a campanha, o desenho oficial da campanha. Muito pouca gente sabe que foi a primeira passeata, coisa para a campanha das Diretas Já foi feita por cartunistas. Eles fizeram um Teotônio de papel machê, imenso, um boneco. Teotônio Vilela. Um Teotônio Vilela. E foram para a rua, que tinha uma passeata, mas foi basicamente que tinham eles lá com o boneco do Teotônio. Então era muito marcante isso. Acho que achei muito marcante isso dele estar encabeçando os 2 movimentos, grandes movimentos populares da época. E é interessante. Na época que ele estava vivo. Não, eu não tinha lembrança que o bordão Bordão Direta Já. Direta ele Já até, tinha isso sido ele uma conta, sacada dele, né? Porque ele falou que terminava, aí entra uma sacada de jornalista. Ele falou que o Direta Já sempre foi conhecido como uma frase do Teotônio por causa dessa entrevista ao Pasquim. E ele falou que na hora de transcrever a entrevista não tinha um final marcante para fechar a entrevista. Sim. E aí ele inventou o último diálogo da entrevista, que foi, e aí, Teotônio, diretas quando? Aí botou Direta Já, como se o Teotônio tivesse dito, mas que ele falou que o Teotônio nunca disse Direta Já, pelo menos na entrevista, né? Então, por isso que a entrevista, por isso que a gente tem certeza que o ponto de partida da campanha das diretas foi a entrevista. Porque a campanha das diretas já surgiu como Direta Já, que foi a criação dele, né? Ivan, o Enfield, ele foi um profundo crítico da subserviência do Brasil aos Estados Unidos, não é? Ele fez essa luta, a campanha, participou da campanha da anistia, teve essa participação que você está relatando aí, que era mais significativa ainda do que eu supunha, em relação a Diretas Já. Como é que hoje você imagina onde seu pai estaria? Seu pai estaria na rua? Onde seu pai estaria? Eu acho que ele estaria, que eu brinco, falo assim, da posição assim, do meu pai. Então, muita gente pergunta, o Enfield estaria de que lado? Eu falei, o Enfield sempre esteve do lado da esquerda. Ele não ia mudar, não ia mudar de jeito nenhum das coisas. E sempre teve uma independência. Por mais que ele tivesse, por exemplo, fundado o PT, ele era um dos maiores críticos dentro do PT. Tanto que ele falava para mim, que ele falou, nunca ninguém pode dizer que eu não sou petista, mas eu nunca me filiei. Ele idealizou o PT, fundou o partido, era meio que símbolo, a graúna ficou muito forte como um símbolo associado, né, ao Partido dos Trabalhadores, mas ele mesmo nunca se filiou, porque ele falou, eu quero ter minha independência para criticar. Eu brincava que era quase como você critica filho. As críticas mais duras, ele fazia à esquerda, as críticas mais duras, por exemplo, quando ele fez charge esportiva, eram aos times que ele torcia. No caso, as charges esportivas eram com os times do Rio, então as críticas mais duras eram ao Flamengo. Então ele sempre de uma crítica muito mais forte. E eu acho que isso que fazia ele escapar muito da censura. Porque era uma visão assim que eu acho que a censura pegava. Não pode falar mal do governo. O governo está fazendo besteira.
Então, não posso falar mal dos ditadores, então eu vou falar mal do povo que não combate a ditadura. Então, é criticar quem não está combatendo. E nisso ele sempre foi muito severo, né? De fazer um personagem que era um cemitério dos mortos-vivos, que ele enterrava ali as pessoas que ele considerava que tivessem aderido ao golpe, que tivessem, ou mesmo apenas não tivessem um espaço para denunciar e não denunciassem. Então ele enterrou, por exemplo, o Caetano, porque o Caetano não era a favor do golpe, mas ele era, ele ficava aquela parte do Odara, que a turma Odara, da época, que não falava de política. E ele achava um absurdo, num momento grave, a pessoa não falar sobre política e não denunciar. Então ele era um crítico muito, muito ferrenho. Qual o personagem que você acha, dos personagens dele, tem um preferido para você? Que representa mais ele, que representa mais eu acho que representa mais ele, até por ele mesmo falava que ele gostava mais, até nas últimas conversas e nas últimas entrevistas ele também falava isso, que o personagem que ele mais se identificava um pouco, acho que botava a coisa mais sarcástica dele, era que eu acho que era a Graúna mesmo. Mas ele tinha, eu acho que cada personagem era um pouquinho da personalidade dele. Um dos Fredinhos, da Graúna, do Bode Arellana, que é a parte meio intelectual dele. Acho que se juntar todos os personagens é que ele é a junção de todos os personagens que ele criou, eu acho. Mais ou menos por aí. E ele nas redes sociais, como é que você imagina? Acho que ele ia ficar maluco, né? Não ia sair de casa fazendo. Porque ele recebia cartas e ele respondia todas, inclusive nas revistas do Fredinho, ele passou a responder, publicar as cartas com as respostas. Ele gostava dessa interação. Quando surgiu quando surgiu os primeiros blogs, eu já falava, pô, isso é que ele ia estar acompanhando, porque ele gostava dessa coisa. O lado difícil é o ódio, né? Que é muito forte, muito presente nas redes, né? Mas ele era o que eu estou falando, pegava o tom sarcástico, a parte irônica dele, ele também não... Ele ia ironizar essa parte de ódio, como ele ironizava, às vezes, já tinha, num grau menor, mas já existia esse ódio à esquerda, né? Como é que você ele ironizava a coisa de brincar, de querer botar culpa de coisas inacreditáveis que quando começou essa onda de ódio ali, falando, a culpa é do governo por causa do furacão tal. Então começa a botar. Ele começava a exagerar. Isso era uma tática dele também. Eu acho que é uma tática do humor, mas que ele usava muito. É você aumentar. Você não precisa, assim, fazer a coisa. Quando você aumenta demais, exagerar aquela crítica, acaba virando humor. E a inversão também das coisas, como ele fazia de inverter. Como eu falar, botar a culpa no povo. Você fez uma referência aí ao humor que espezinha, que diminui as pessoas, né? O humor... que você fez que não tem conteúdo, é só fazer graça às vezes com a desgraça dos outros, né? Pois é, agora tem assim, por exemplo, o site sensacionalista, que tem um humor novo, né? Que aparece como um humor novo. Uma mistura de humor fingindo que é um jornalismo sério. E o Porta dos Fundos também, que é outra coisa, né? Que faz aqueles vídeos que agora já está até em TV a cabo, mas que começaram no YouTube, né? Que tem também uma contemporaneidade em relação à Antes era mais aberto. Porta dos Fundos antes era uma coisa mais aberta, também mais branda. De um tempo para cá eles têm sido também um pouco mais críticos. Feito um humor mais crítico, uma ironia toda. Como é que você... Que eu achei interessante esse amadurecimento político deles. Né? É verdade, eles mudaram um pouco, né? Eles politizaram mais o discurso. O sensacionalista, por exemplo, eu que vejo, é um tipo de humor também, mas não é um humor que você pode falar que é de esquerda ou de direita. É um humor que eles atiram para tudo quanto é lado. É verdade. Porque, inclusive, de um tempo para cá, eles
para agradar, acho que eles agradam com piadas à direita, à esquerda, ao centro. Qualquer pessoa pode mandar sugestão de pauta para eles, através do site, manda ideias e eles fazem. Achou legal, faz. Então tem coisa falando mal da esquerda e bem da esquerda, mal da direita e bem da direita. Então eles são mais neutros. Que tem essa percepção. Eles são mais neutros. Sim. Assim. Você acha que tem um novo ciclo acontecendo? A gente veio lá na década, a época do seu pai, depois lá o início do final da década de 90 e início dos anos 2000, tinham lá aqueles cartunistas, o Angeli, tinha, né, os Caruso, os irmãos Caruso, e agora a gente vê que não é charge, não é esse tipo de produto, mas é o humor, né? Com esse site, com esse grupo Porta dos Fundos, está surgindo um outro ciclo, você entende assim? O cartoon, na verdade, o problema do cartoon, da charge, é espaço para se publicar. Então, com a internet, houve uma coisa de você, qualquer pessoa tem a possibilidade de divulgar a sua charge, os cartoons na rede, tranquilo. Mas a parte, por exemplo, de jornal, até um tempo atrás, você tinha o mesmo espaço para as mesmas pessoas. Então, você vê, os grandes cartunistas continuavam nos principais jornais, não tinha espaço para ter uma renovação. Até porque na época eram poucos também. Eu estava conversando com o Nilson, que vai participar da mesa do debate junto com o Lute, com o Duque. No lançamento do livro. No lançamento do livro. E o Nilson estava falando isso, que a coisa de muito do espaço dos cartunistas tendo que fazer aquele trabalho, tem muito pouco espaço para eles fazerem. Então não tinha muito como entrar novos, assim, não. O cara vai tirar o Ziraldo do lugar para botar um novo, é mais complicado. E de um tempo para cá, firmando a internet, tem diminuído esses espaços, né? Lá no Rio, por exemplo, o Jornal do Brasil acabou a parte impressa, né? Continua na parte digital. Mas a internet também diminuído. A internet para que esses profissionais também coisa mais exponham independente. Seus trabalhos de outra forma. Mas ele falava né? exatamente isso, que o Nilson estava falando exatamente isso. Normalmente os cartunistas da época tinham outro emprego. Sim. E ele está vendo que esse advento está voltando. Os cartunistas não estão mais vivendo de cartoon, pelo menos não os novos, né? Os novos têm que trabalhar, o cara trabalhava no Banco do Brasil e era cartunista, o outro trabalhava no escritório, era contador, todos tinham um emprego para se manter. Eles foram alguns dos primeiros, a turma do Pasquim foram alguns dos primeiros a conseguirem viver da arte, né? E não tinha isso. E hoje tem uma infinidade imensa de cartunistas que a maioria ninguém conhece. E é um dos objetivos também do Instituto, você levantar essa parte do humor gráfico, do humor também de uma maneira geral, sempre mais politizado, né? Ivan, muitíssimo obrigado, nosso tempo acabou. Obrigado por ter vindo ao Mundo Político. Obrigado. Boa sorte com o lançamento do livro, com o trabalho do relançamento do livro, com o trabalho do Instituto. Tá? Obrigado. Como se faz humor político? É o livro que acaba de ser lançado em BH. É uma reedição de um depoimento do cartunista Enfio ao Tariq de Souza em 1984. E eu conversei aqui. Eu posso com... dar uma... Sim, pois não. Interrompendo. Para quem quiser também, às vezes não achando, ele está sendo vendido, foi feito até nas redes sociais, no Facebook. Eu montei a Loja da Graúna, que era exatamente para divulgar o trabalho dele. Muitas pessoas tinham dificuldade de achar os livros. Só colocar no Google Loja da Graúna? Loja da Graúna, está no Facebook. Tá. E por lá você pode comprar os livros pela internet também, para outros estados, quem não puder ir. E espero também fazer contato comigo, com a obra também. Espero, a gente está vendo para fazer, fiz no Rio, aqui em Belo Horizonte, o próximo deve ser em São Paulo, ainda não tem data fechada, mas fazer o lançamento pelo Brasil inteiro com esses debates.
Boa sorte de novo, então. A gente está precisando. Eu conversei, então, com o presidente do Instituto Enfio, que é o Ivan Cossenza de Souza, filho do cartunista Enfio, que completaria 72 anos. Ele está aproveitando essa data para fazer o relançamento do Como se faz humor político. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.